Chega mais, nação, um ótimo dia pra todos vocês, é hoje, hein? Hoje tem Flamengo, Mengão entra em campo hoje, partida pela semifinal da Copa Libertadores da América contra o Racing. O Flamengo precisa de um empate pra garantir a vaga pra grande final, a grande decisão em Lima. E o Flamengo vai buscar o tetracampeonato da Libertadores da América. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre provável escalação, sobre a declaração do técnico do Racing provocando o Flamengo. Tem aqui o Bernardo Ramos, o Pilhardo, falando também aí sobre essa situação. Vene Casagrande trazendo as informações sobre as mudanças no Flamengo. Vamos analisar tudo isso. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. Já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite para a partida de hoje, hein? Quem vai acertar o palpite, hein? No final do vídeo eu vou deixar minha análise, palpite e provável escalação. Deixa os créditos aqui ao canal do Vene Casagrande, Bernardo Ramos, Pilhado, o link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. E é o seguinte, para mim um absurdo o que aconteceu, o vazamento, entre aspas, e essas coisas não são vazadas ao léu, né, gente? De um apelo do técnico do Racing, Gustavo Costas, para LaGuardia Imperial, que é a barra brava do Racing, né, para os torcedores do Racing, pedindo o seguinte: vamos matá-los. Quebrem tudo no que diz respeito ao jogo contra o Flamengo. É evidente que ele usa uma metáfora nessa história, né? Mas às vezes o torcedor é literal. E aí eu acho que ele cruzou a linha que é muito tênue entre a motivação e até a incitação, de certa forma, à violência. Porque o Gustavo Costas, todo mundo sabe disso. Ele fala pra caramba, ele é um motivador. Ele não é um estrategista à beira do gramado. Você não vai ver o Racing jogando contra o Flamengo nesta quarta-feira em Avejaneira com grandes ideias táticas, embora tenha se portado muito bem no jogo contra o Flamengo no Maracanã na semana passada, a derrota do Racing por 1-0. Só que ele compensa isso com uma capacidade de mobilizar seus jogadores e a torcida, fazendo uma comunhão entre torcida e jogadores muito grande. O próprio Maravilha Martínez já falou sobre isso, que ele não é um estrategista, é um cara que motiva, que tira o melhor dos jogadores com as palavras, por fazer com que os jogadores se sintam protagonistas, melhor dizendo, do clube. E isso é muito importante. Então eu acho que o Gustavo Costas, com essas declarações, passou um pouco do ponto, né? Nenhuma novidade. Ele faz isso. Mas eu acho que com essas declarações ele passou um pouco do ponto. E acho que o Felipe Luiz, o André Rocha fala muito sobre isso na S1 Live, acho que o Felipe Luiz deveria usar tudo isso como um arsenal para preparar seus jogadores e também motivar seus jogadores que precisam entender o contexto desse jogo. Não é um jogo, é muito mais do que futebol, tá? É uma partida que exige um senso de urgência apuradíssimo. Afinal de contas, o El Cilindro vai ser um caldeirão. O Racing vai fazer uma festa linda. E o próprio Gustavo Costas falou sobre isso. Esqueçam a Conmebol, façam a festa que vocês têm de fazer. Porque a Conmebol, estranhamente até, pune, né, com multa, pagamento de multa, cobrança de multa, melhor dizendo, a pirotecnia nos estádios. É um absurdo, né? A Conmebol é inimiga da festa do torcedor. Então, o Gustavo Costas textualmente, disse que a torcida tem de esquecer tudo isso e fazer uma festa memorável antes de a bola rolar no El Cilindro, chamado recebimento, como eles fazem na Argentina. Por que eu acho que ele passou um pouco do ponto? Eu vou contar uma história para você. Em 1989, o Brasil encararia o Chile, como de fato encarou, nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Itália em novembro, né? O Chile havia vencido o Brasil 2 anos antes, na Copa América da Argentina, por 4-0. Um jogo em que Letelier e Bassay arrebentaram com a seleção do então técnico Carlos Alberto Silva. E o treinador da seleção chilena era um cara chamado Orlando Aravena. E ele falou e motivou os seus jogadores e a torcida também, que o Chile, ele garantiu que o Chile ia eliminar o Brasil
e o Brasil não ia se classificar para a Copa do Mundo de 1990. Ele fez um ambiente, ele criou um ambiente muito hostil à seleção brasileira em Santiago, né? O jogo empatou por 1-1, mas se você procurar aqui no YouTube lances desse jogo, você vai ver que foi uma verdadeira guerra, antes mesmo de a bola rolar, né? Inclusive mobilizando os carabineiros policiais com fama de violentos, né? Que eram leais ao então ditador Augusto Pinochet, para que intimidassem, né, os brasileiros. Foi uma coisa muito, muito complicada, aquele ambiente em torno do jogo entre Brasil e Chile no Estádio Nacional em Santiago. Como eu disse, a partida terminou empatada por 1-1, e no jogo de volta, no Rio de Janeiro, no Maracanã, a equipe de Sebastião Lazzaroni vencia o Chile por 1-0, com um gol marcado por Careca, e aí aconteceu tudo aquilo que rolou, né? Houve um sinalizador que foi lançado em campo por Rosinelli Melo, a fogueteira do Maracanã, né? E esse sinalizador caiu perto de Rojas, que era o goleiro da seleção chilena, jogou no São Paulo, inclusive, e ele, com uma gilete acoplada ali, a luva, acabou cortando o próprio supercílio, e aí fez-se o carnaval danado. Os chilenos saíram do Maracanã alegando falta de segurança para a realização da partida. O Chile acabou perdendo o jogo por WO e foi suspenso das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994, né? Então foi um ambiente terrível para quem viveu aquela época, se lembra muito bem desse ambiente do Orlando Aravena, provocado pelo Orlando Aravena, né? Tudo isso para dizer que eu acho que o Gustavo Costa está fazendo algo parecido. Repito, embora não seja novidade nenhuma, ele é um cara que faz isso mesmo, né, que motiva seus jogadores dessa forma, que cria essa comunhão entre torcida e jogadores de uma forma que eu vi poucas vezes. E a mobilização, gente, não dá para esperar nada diferente, né? O Racing chegou uma vez à final da Libertadores, foi em 1967, quando ganhou a competição, depois se tornou o primeiro clube argentino a ser campeão mundial, vencendo o Celtic no confronto decisivo, né? E não fazia uma semifinal de Libertadores desde 1997, quando o Racing foi eliminado pelo Sporting Cristal, que perderia a decisão daquele ano para o Cruzeiro no Mineirão por 1-0, né? Então, assim, é óbvio que o torcedor do Racing trata isso como o jogo da vida. E é muito importante, é fundamental que todo mundo no Flamengo entenda a questão envolvendo esse jogo. Repito, é muito mais do que futebol. Um imbecil, mas por outro lado, um idiota, mas por outro lado, um babaca, resolveu usar a semifinal da Libertadores para incitar a violência. O imbecil, o idiota, Gustavo Costa, treinador do Racing, deu uma declaração absurda, deu uma declaração nitidamente incitando violência, incitando qualquer coisa que possa acontecer de errado na Argentina. Porque o treinador de um grande clube que sabe da pressão que vai ser no estádio na semifinal, dar a seguinte declaração, ele falou da seguinte forma: ele disse: não dou a mínima se formos multados pela Conmebol. Não vou ligar, não interessa se vierem multas elevadas da Conmebol. Vamos destruir o campo, vamos atropelá-los, vamos matá-los. Foi essa a declaração que ele deu. Se esse idiota falasse isso, dizendo assim, vamos pra cima deles, vamos destruir na arquibancada, vamos matá-los, ele podia até dizer isso, mas sem dizer no começo que não importa a punição da Conmebol, que não importa multa elevada da Conmebol. O que gera multa elevada da Conmebol? Sinalizador, atirar objetos em campo, violência, invasão de campo. O que gera multa são coisas contra a lei. Na maioria das vezes, se ele está convocando a torcida, são coisas que o torcedor vai fazer. Então, um imbecil como esse, ele consegue tirar o foco de um jogaço
que vai ser em Avejaneda, no estádio Ao Cilindro, e ele consegue colocar em risco a segurança dos torcedores adversários, porque uma declaração como essa coloca sim em risco o torcedor do Flamengo que está indo para a Argentina, ele coloca em risco a integridade dos jogadores do Flamengo, porque o ônibus do Flamengo vai chegar no estádio com que clima o ônibus do Flamengo vai chegar no estádio, e ele coloca em risco, inclusive, a torcida dele. Porque ele incitando, ele inflamando o torcedor de uma forma como essa, longe de mim ser mimizento, longe de mim falar alguma coisa se esse cara estivesse só despertando o seu torcedor. Mas quando ele diz que não interessa a multa elevada de Conmebol, que eles vão destruir o campo e matá-los ainda para completar, o cara está incitando a violência. Eu acho que ele tem todo o direito de dizer: é o jogo da nossa história, o Racing quase fechou, o Racing quase quebrou, vamos invadir o estádio, vamos fazer uma festa como nunca antes, vamos fazer o Flamengo chegar no inferno para a gente classificar para a final. Até aí eu acharia lindo, eu acharia o clima de Libertadores. Agora, um treinador incitar violência e coisas erradas do jeito que ele fez, não dá para levar na normalidade. E agora, ainda mais, eu torço para o Flamengo calar a boca desse imbecil, eu torço para o Flamengo se classificar para a final da Libertadores. Não sou hipócrita, todo mundo sabe que eu torço mesmo. Agora, que declaração infeliz. Bem, bom dia. Eu acho que o pessoal, você inclusive, está levando muito a sério o que o doidão do Costas fala. Ele é assim, não é para levar tão a pé da letra. O que ele quer dizer, no meu entendimento, se você lembrar como foi o jogo entre Racing e Corinthians, foi feita uma festa na entrada do time em campo, semelhante àquela que o torcedor do River fez no jogo com o Atlético Mineiro, com fogos em todo o anel do estádio, e foi uma festa espetacular, um negócio muito impactante, né, que teve repercussão mundial. Nas redes sociais você ficou vendo aquilo durante dias e dias, os dois jogos. Um dia o jogo do River, outro dia o jogo do Racing, contra times brasileiros, Atlético Mineiro e Corinthians, respectivamente. E depois o Racing foi punido e jogou contra o Bucaramanga sem público por conta do que aconteceu. Quando ele fala que não está nem ligando para a multa da Conmebol, é isso que ele está falando. Em 2023, a torcida do Olímpia fez a mesma coisa no jogo com o Flamengo. Inclusive, Mauro, eu acho, trazer a tua opinião, você que está mais aí, porque para mim o matá-los, é claro que ele não falou ao pé da letra. Para mim o problema foi quando ele falou: não interessa a punição. Mas agora você está trazendo isso, eu não sabia. Eu não sabia que tinha sido punido por causa apenas de sinalizador, porque quando fala não interessa a punição elevada, multas elevadas da Conmebol, o que eu penso? Que se dane, atira aí objeto em campo, atira sinalizador. Eu pensei logo na segurança dos rubro-negros que estão indo para lá. Entendeu? Mas você estando mais na Argentina, é bom trazer esse ponto de vista. Porque, então, na sua opinião, que você acompanha mais a Argentina do que eu, e eu valorizei muito isso ontem, tá? Inclusive nas minhas redes sociais, quando ele falou, não interessa a multa elevada, porque eu pensei, cara, ferrou para os torcedores do Flamengo que estão indo. Porque ele tá mandando a torcida rival fazer um clima infernal independente do que aconteça. Mas você que acompanha mais, você acha que é só por isso, sinalizador, jogarem sinalizadores na chegada do clube e na entrada em campo, é isso? É isso, que ano passado teve punição, né? A punição foi aplicada nesse ano, né? Por conta daquele jogo contra o Corinthians. O que ele quer dizer é isso, fazer uma festa tremenda, quando um time entrar em campo, e se a Conmebol quiser punir, pode punir, tudo bem. O meu entendimento é esse, assim, um raciocínio lógico. Foi exatamente o que aconteceu. Quando houve aquela entrada em campo do River Plate, que também foi punido, e depois a do Racing, já sabia que ia ter punição. A Conmebol ia aplicar uma multa, interditar o estádio, essa coisa toda. É engraçado isso, porque isso tem um impacto imenso, assim, no mundo inteiro. Na rede social, as pessoas ficaram compartilhando esse vídeo, perfis das mais diversas origens, ficaram semanas compartilhando os vídeos do Monumental de Núñez e do Cilindro de Avejaneda. Nossa, olha isso, que coisa impactante. Isso é uma propaganda tremenda para o futebol sul-americano e para a Conmebol Libertadores e para a Conmebol Sul-Americana, as duas competições da entidade aqui do continente. Mas ela pune. Eu entendo que pode representar risco e tudo mais, tem essa preocupação, mas ela não procura estabelecer limites dentro do que é seguro, ela só pune. E é engraçado, porque o impacto é positivo. As pessoas admiram, falam, pô, no futebol sul-americano, como é? Olha isso, que coisa bonita e tal.
Então, ao invés de procurar uma margem de segurança para que o espetáculo seja preservado sem que as pessoas corram risco, a Conmebol só pune. É estranho. E fica copiando as coisas do futebol europeu, o time entrando junto. No Brasil também tem essa porcaria agora, né? Toca aquela musiquinha canhestra lá, horrorosa. Não deveria ter nada disso, né? O futebol sul-americano é tão diferente, tem a sua cultura, tem as suas características, não é futebol europeu, que tem o jeito deles, temos o nosso, só ficam copiando. Mas me parece, assim, não consigo encontrar outra explicação, que ele está falando justamente sobre isso, sobre o que aconteceu ano passado e as consequências desse ano, quando tiveram que jogar sem público por conta justamente do recebimento das equipes, especialmente o Racing, claro, na partida contra o Corinthians no ano passado. Tá aí, a gente tá colocando as imagens aí, né, pra deixar bem claro o que pode ser que ele tenha dito, é sempre bom esclarecer, né? Agora, é o treinador do Racing convocando, mesmo assim, Marcos André, um inferno ali contra o Flamengo. O Flamengo já sabe, já tem ideia do que ele vai encontrar no estádio El Cilindro. O Racing não ganha uma Libertadores há 28 anos. O Racing ia fechar as portas, o clube quase quebrou, quase faliu. E agora se recupera de uma forma como essa. Aí é o que eu falo, né, Vamp? Eu espero que a falta de vergonha na cara e a falta de vontade que o Flamengo teve no primeiro tempo contra o Fortaleza e no jogo contra o Estudiantes, na volta, o jogo de volta contra o Estudiantes, eu espero que o Flamengo não vá entrar assim nesse jogo. Porque esse jogo, para os argentinos, é o jogo mais importante do Racing nos últimos anos. Mas nesse áudio, só contextualizando e resumindo para vocês, ele diz que os jogadores do Racing, entre aspas, vão dar vida em campo, vão matar os jogadores do Flamengo, não no sentido literal, né, da palavra, mas o que ele quis dizer é que os jogadores vão partir para cima dos jogadores do Flamengo e que a torcida do Racing vai fazer uma linda festa, que não tem isso de Conmebol não deixa, eles vão fazer a festa, vão pagar a multa que a Conmebol vai aplicar em cima do Racing por conta da festa pirotécnica que eles prometem fazer. E não é a primeira vez que um clube faz isso. O Olímpia em 2023 fez isso com o Flamengo, o Peñarol fez isso com o Flamengo, o próprio Racing já fez isso com o Corinthians. Por quê? É o último jogo deles na Libertadores, na casa deles. Se o Racing passar para a final, eles não serão punidos com perda de mando ou jogar em estádio fechado, nada disso. Terá uma multa ali, e caso seja uma punição como essa que eu acabei de mencionar, é só no ano que vem, eles querem assumir o risco, e é bom o time do Flamengo ficar preparado, porque a festa será absurda. A justiça seja feita. Se tem algo que o argentino sabe fazer, é festa em estádio. Os caras sabem muito. E a atmosfera que será criada para esse jogo, se o Flamengo não tiver um poder mental, vai perder o jogo. É um jogo que o nível de concentração tem que estar nas alturas. É por essas e outras que eu não escalaria o Wallace Yang, já vou explicar para vocês o motivo. Mas antes eu quero dizer que esse áudio não caiu nada bem lá no Flamengo. Os bastidores que me relataram que algumas pessoas ficaram indignadas com esse áudio, que eu vou até ler a palavra de uma das pessoas que eu ouvi, só para ser justo, tá? Eu perguntei, fala amigo, esse áudio do técnico do Racing, se for verdade, repercutiu aí no Fla? A pessoa respondeu, sim, as coisas hoje chegam para todos, né, Vini? Aí eu falei, mas qual foi o comentário internamente? O mesmo qualquer pessoa, extrapolou a motivação e entrou num terreno delicado. Parece estímulo a qualquer ato. É isso, o entendimento do Flamengo aqui, o técnico do Racing. Caso esse áudio seja verdade, ele passou de todos os limites. Agora é o Flamengo utilizar isso a seu favor. Como? Se for verdade mesmo, bota a caixa de som lá no vestiário do Flamengo. Felipe Luiz, bota na caixa de som esse áudio do Gustavo Costa falando isso tudo para os jogadores entrarem com sangue nos olhos diante do Racing lá no El Cilindro, que será um jogo muito difícil. Então qual time você escalaria? Nível de concentração, gente, o nível de concentração desses atletas vai ter que estar assim, ó, nas alturas o tempo todo, do primeiro segundo ao último segundo. E o time que eu escalaria seria Rossi, Varela. Para mim o Varela, ele dá mais equilíbrio à lateral direita que o Emerson Royal, mais equilíbrio em todo sentido, seja na parte defensiva, seja na parte ofensiva. Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, e aí vem o grande detalhe.
Meu meio de campo seria Pulgar, Jorginho, Saul, Arrascaeta e meus dois atacantes, Carrascal e Luiz Araújo. Como assim, Vini? Pois é, eu não entraria com nenhum jogador centralizado. O Bruno Henrique não se sente confortável na posição. O Julinho não agrada mais ao técnico Felipe Luiz, a gente trouxe essa informação. O Wallace, a gente sabe que é um barril de pólvora, a qualquer momento vai explodir. Ele certamente vai entrar na pilha dos jogadores argentinos que os caras vão pilhar. E o Luiz Araújo, depois do Pedro, é o atacante que mais finaliza. Tem o Arrascaeta também, que finaliza muito bem. E com Arrascaeta, Carrascal e Luiz Araújo, o Arrascaeta poderia fazer essa função, entre aspas, de falso 9 num determinado momento. E o Carrascal é um jogador intenso, consegue dar essa intensidade também ao meio de campo, preenchendo o meio de campo com Pulgar, Saul e Jorginho. Para mim, são 3 jogadores de altíssimo nível, junto com a Arrascaeta, Carrascal e Luiz Araújo. E aí eu deixaria o Gonzalo Plata e o Samuel Lino para o segundo tempo. Por quê? Os dois jogadores têm intensidade, parte física muito boa. Não são jogadores que têm uma finalização como sua virtude, pelo contrário. E a gente sabe que no segundo tempo o Flamengo vai precisar muito desse fôlego novo, digamos assim. E aí, esse seria o meu time. Vou repetir: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Carrascal e Luiz Araújo. E vocês? Como vocês escalariam o Flamengo para pegar o Racing? Nesse momento, o técnico Felipe Luiz está finalizando a preparação, está dando o último treino. Então, no próximo vídeo, a gente traz aqui o provável time do Flamengo. Será que Bruno Henrique vai como centroavante? Nós vamos trazer aqui. Então, fiquem ligados no canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever, ativa o sino. Compartilhe o vídeo, solta o dedo no like, hype o vídeo, vamos para cima, energia positiva, porque o Flamengo vai passar para mais uma decisão de Libertadores da América, se Deus quiser, para alegria de todo, ou melhor, de quase todos, né? Porque a verdade é o seguinte: o Flamengo está sozinho nessa. Todo mundo que não torce para o Flamengo está torcendo para o Racing. Eu não tenho dúvidas disso, mas mesmo assim o Flamengo vai passar. É isso aí, nação. E aqui no site do Globo Esporte, o GE, tem uma provável escalação do Flamengo. Olha só: goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, nas laterais Alexandro e Varela, no meio de campo Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Saul. Então parece que o Felipe Luiz tá tirando o homem de referência lá na frente, né? Colocando ali mais um meio de campo, povoando o meio de campo. Então, Jorginho, Arrascaeta, Saul, Eric Pulgar. E na frente, Carrascal e Plata. Eu gostaria de perguntar a sua opinião. Você gostou dessa escalação? Você acha que com a entrada de Saul, o Felipe Luiz povoando ali o meio de campo, vai ser a solução para poder parar o Racing na Argentina? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E falando de palpite agora, qual é o seu palpite para a partida de hoje, hein? Qual é o seu palpite? Eu já deixei meu palpite registrado ontem. Para mim, vai ser Racing 0, Flamengo 1. Mengão classifica com mais uma vitória de 1-0 para a grande final da Copa Libertadores, rumo ao tetracampeonato da Libertadores. E aí, qual é o seu palpite? Vai nos comentários, deixa registrado e vamos ver quem vai acertar esse palpite. Ó, e fica ligado no nosso canal, deixa o sino ativado aqui no YouTube, porque hoje vamos trazer para você a cobertura, todas as informações e o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. Então fica ligado, deixa o sino ativado e assim quem tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.